E aí, Natanael, meu querido, tudo bem, cara? Como é que você está? Olá, Natasha! Feliz em ver você por aqui. Como é que você está? Tá tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Tudo bem. E ó, até pensando naquilo que você me falou, nós já vamos até fazer uma apresentação agora para que você fique mais à vontade. Tá vendo? Tô com papel aqui já, ó. Papel e caneta na mão, dúvidas para as próximas aulas, pode lançar que nós vamos fazendo algumas aulas com base das dúvidas de vocês. O que você acha dessa Perfeito. ideia? Massa. Então, Isso aí. beleza. Beleza, então, estamos junto. Deixa eu só responder aqui o pessoal, a aula vai ficar. Beleza. Ó, então, até mesmo o objetivo é tirar justamente essas dúvidas aí, algumas coisinhas simples, alguns recursos que fazem uma diferença muito grande. As pessoas às vezes têm dificuldade na planilha, aprendem fórmulas, não conseguem colocar as fórmulas em práticas e o objetivo é justamente esse, mostrar por que essas fórmulas não funcionam. O que é essa tabela e até mesmo como fazer uma apresentação dentro desse próprio Excel. Qual que é essa dificuldade? Então esse é o objetivo da aula de hoje, até mesmo para mostrar essas dificuldades e como não é um bicho de sete cabeças. É uma coisa muito fácil, né? O layout em si do Excel, então nós vamos voltar nessa dificuldade das formas, como já fazer essas formas, como criar essas tabelas e assim vai facilitar legal o dia a dia. Muitas vezes os recursos ajudam muito mais do que as formas, por incrível que pareça, e é o que nós vamos abordar, falar justamente dessa situação. Beleza? E aí, Natanael, meu querido? Como é que você está, cara? Você me mandou um áudio aqui, eu tô devendo ouvir o seu áudio, cara. Eu abri e não deu tempo de responder, mas prometo que eu vou responder daqui a pouco. Não fica bravo comigo. Tá bom? Deixa eu me ver aqui, responder o pessoal. Ô Érica, meu áudio, o seu áudio tá bloqueado, por isso eu não Oi, respondi. estou Beleza. ouvindo. Ah não, o Natanel chamou aqui e falou que ele tá com dificuldade no áudio dele. Mas tá tranquilo. Beleza. Ó, eu vou fazer o seguinte. Até mesmo falando da questão do layout, da fórmula, trabalhar em cima dessas dificuldades é justamente esse que é o objetivo. Então nós queremos fazer o que? Uma apresentação. Temos o que fazer o que? Algumas fórmulas. Quais são essas dificuldades? Como já começar a criar essa tabela? Então eu vou começar com uma planilha em branco e vou fazer justamente a questão do layout. Então, como vamos fazer uma apresentação? Vou pegar uma planilha em branco qualquer. Vou até utilizar essa daqui. Vou compartilhar com você. E aí vocês vão fazendo o seguinte, Érica, Natasha, vão falando se vocês estão conseguindo visualizar tudo certinho, se vocês estão conseguindo me acompanhar. Caso eu estiver falando um pouco rápido demais, fiquem à vontade para poder me posicionar, tudo bem? Eu estou conseguindo visualizar, normal. Tá. Sua planilha. Perfeito, perfeito. Então, quando a gente fala do Excel em si, é claro que nós vamos falar de apresentações. Tá. Tem gente que está falando aqui que ainda está na aula. Beleza. Então, quando a gente temos uma planilha, uma tabela qualquer, vou até pegar essa daqui como um exemplo. Normalmente nós temos uma tabela, independente do tamanho. Essa tabela ela pode ser pequena, ela pode ter inúmeras linhas. Ao mesmo tempo, essa nossa planilha, ela pode ter o quê? Várias colunas. E normalmente, qual que é a visão que todos nós temos de uma planilha em Excel?
A primeira visão que todos nós temos quando fala de uma planilha em Excel é isso daqui. E às vezes as pessoas apenas acham que é apenas linha e coluna. Qual que é a segunda visão que as pessoas têm do Excel? Esse emaranhado de informação. Ou às vezes você pode observar que nós não temos nem números, apenas texto. Mas todo esse texto ele pode ser convertido em números, porque isso são dados. Nós quantificamos dados e esses dados ele pode ter o quê? Alguns valores, eles podem ter datas, dias, meses, horas. Então nós temos essa situação independente da situação. Mas muitas vezes qual que é a dificuldade que nós temos? Uma cobrança do coordenador, do superior, que ele quer o quê? Uma apresentação. E claro que nós temos o nosso querido PowerPoint para nos ajudar numa apresentação, mas a gente esquece que o Excel ele também faz parte da família Office e ele possui vários recursos para você fazer uma apresentação. E essa apresentação ela pode ser com dados, com gráficos e com números. Então nunca se assuste apenas com essas linhas. Esse monte de linha que tem é apenas para que você possa mensurar, para que você possa fazer o que? Tabela. Mas vamos transformar essa parte aqui para que nós começamos a fazer uma apresentação. Então eu gostaria que você se atentasse aqui, ó, nessa guia exibir. Aqui na guia exibir, você começa a ter novos recursos do Excel em questão de exibição. Primeiro passo, essas linhas que você vê chama-se linha de grade, que é justamente para que você consiga mensurar ou até mesmo começar a colocar suas informações aqui. Se você vier aqui na linha de grade, você vai tirar todas aquelas linhas. Então automaticamente você tem uma outra visão. O cabeçalho em si, como você pode observar, A, B, C, D, F, G, 1, 2, 3, 4. Isso daqui é o título. Quando eu clicar em título, olha só, ele já me tirou o título. Olha só, vou colocar para você, título, linha de grade. Então você começa a observar que já viu com uma área totalmente branca. Nessa parte de cima aqui é a barra de fórmula. Normalmente você consegue visualizar as informações por aqui. E observa, se eu tirar aqui, ó, barra de fórmula. Olha só como é que eu já fiquei com o fundo todo limpo e branco. E nesse campo onde você começa a observar página inicial, inserir, layout, fórmulas, nesse campo é justamente, observe que aqui nesse canto superior direito, nós temos como mostrar, ocultar e mostrar apenas as guias. Olha só, se eu clicar mostrar apenas as guias. Se eu vier aqui e ocultar tudo, olha só que área branca que ficou para que nós possamos brincar. Na hora de você realizar uma apresentação, você pode muito bem utilizar esse espaço. Só que como é que você vai fazer para que tudo isso daqui se torne lindo? E aí, como vocês sabem, eu adoro comer, né? Delícia, muito bom. Mas toda vez que eu estou comendo, eu fico muito mais empolgado, fico muito mais criativo. Então vamos lá. Eu gostaria de uma ajuda de vocês ainda da seguinte questão. Qual cor ficaria melhor de um plano de fundo? Se nós vamos trabalhar com essas informações aqui, eu posso atribuir imagens, eu posso atribuir um plano de fundo. Então vamos lá, como que seriam esses planos de fundo? Primeiro passo, se eu clicar aqui nesse canto, eu vou estar selecionando todo o meu intervalo. Ao vir aqui na página inicial, nesse baldinho onde que eu vou colocar as cores, você pode definir um plano de fundo, a cor que você desejar. Quando eu coloco uma cor de fundo, eu posso também trabalhar com uma imagem de fundo. Se eu selecionar aqui novamente e mudar aqui e colocar sem o preenchimento, na guia inserir, eu posso colocar uma imagem, atribuir uma imagem, pegar uma imagem do meu dispositivo, eu posso pegar uma imagem online e olha um outro recurso muito bacana. Na própria guia, deixa-me ver aqui, layout, aqui ó, na guia layout,
um plano de fundo. O que é o plano de fundo? Quando eu clico aqui nesse plano de fundo, eu posso buscar uma imagem dentro do meu dispositivo. Dentro do meu dispositivo, eu posso escolher qualquer imagem que eu achar interessante. Eu posso vir em todos os meus conteúdos e ver qual imagem ficaria melhor. Então vamos usar uma imagem legal. Vamos ver o que eu tenho aqui que que ficaria legal de Excel. Eu vou atribuir essa imagem aqui. Inserir. E olha só o meu plano de fundo. Eu já mudei o meu fundo. E aí você lembra muito bem que se eu vier aqui em exibir, linha de grade, de título, barra de fórmula, ocultar. Eu já tive esse plano de fundo. Já é uma apresentação em PowerPoint. Então você pode definir como você quer trabalhar o seu plano de fundo. Mas para que eu possa fazer essa apresentação, eu tenho que trabalhar em cima desses dados. Então vamos transformar esses dados aqui em alguns relatórios. Vamos ver essas fórmulas, que hora que a gente aplica essas fórmulas, quais são esses erros, quais são essas dificuldades que nós temos na hora de trabalhar com esses dados e trazer essa apresentação. Esse é o objetivo. Então vamos começar a fazer justamente essa transformação daqueles dados em alguns relatórios. Mas para isso você tem que entender a seguinte situação. Chama-se analisar os dados. Eu vou remover esse plano de fundo aqui em layout. Olha só, excluir o plano de fundo. E agora eu quero trabalhar com vocês com as seguintes informações. Eu vou pegar uma outra tabela aqui. Ô Érica, você está conseguindo ver a minha tabela? Eu troquei de planilha aqui. Você consegue ver a minha planilha que eu troquei? Sim, a planilha em branco. Tá, beleza. Eu vou agora mudar essa planilha e vou trazer uma outra planilha aqui, onde eu possuo alguns dados diferentes, onde nós vamos trabalhar com alguns dados muito bacana, que vamos transformar esses dados e vamos fazer uma apresentação legal. Primeiro passo, eu vou fazer da seguinte maneira: como você vai trabalhar para trazer um relatório automático, onde você vai falar para o seu supervisor, para o seu coordenador, que ele te passou um banco de dados. E muitas vezes você trabalha em área diferente, muitas vezes você tem números e dados diferentes, mas a linha de raciocínio é sempre a mesma. Eu vou compartilhar aqui com vocês essa tabelinha. Se você consegue observar que eu tenho uma pequena tabelinha de vendas aqui? Josiel, aqui, você concorda comigo que eu tenho um cabeçalho? E esse cabeçalho, ele tá o que? Mesclado. E eu vou falar qual que é a dificuldade que as pessoas têm na hora de fazer fórmulas. Eu vou utilizar esse cabeçalho como exemplo. Nós sabemos muito bem que quando nós temos uma planilha, essas células que você está observando, trazer a linha de grade, quando nós vamos fazer alguns títulos, nós temos o costume de fazer isso aqui, ó. Selecionar esses dados, essas colunas. Então eu selecionei R, S, T, U, V e W, e eu vou fazer um cabeçalho. Página inicial, e eu venho aqui no comando mesclar e centralizar. Tudo isso daqui virou o quê? Uma única célula, onde eu posso vir aqui e fazer um preenchimento de qualquer informação. Então, como você pode observar, o meu cabeçalho aqui ele está mesclado. Eu posso trabalhar muito bem com a questão do layout, a cor, o plano de fundo, o que eu achar que ele vai ficar melhor. Só que há situações quando nós temos uma tabela, essa minha tabela aqui ela está pequena. Eu vou fazer o que? Eu vou aumentar essas informações. E há situações que as pessoas querem fazer o que? Juntar um campo, um determinado campo, e fazer o que? Mesclar e centralizar. Porque ele quer dividir em duas etapas. Então, exemplo, essa tabela ela começa aqui e depois eu tenho uma outra sequência e ela começa após desse campo. Porque fica legal eu utilizar uma divisória, certo? Eu consigo dividir de acordo com o tipo de informação. Isso é legal? É bacana? Mas qual que é a nossa dificuldade quando vamos aplicar alguma fórmula e nós encontramos esse tipo de situação? Até mesmo se você observar, tem alguns tutoriais que fala da seguinte maneira:
Não mescle célula. Por que nós não podemos mesclar células? Vamos falar um pouquinho de fórmula e por que essas fórmulas não dão errados. Então, para começar, eu vou fazer uma soma. Vocês sabem muito bem como a gente faz uma soma. Você concorda comigo que essa célula aqui que está mesclada, eu posso atribuir uma fórmula aqui dentro? Quando a gente fala do soma, por incrível que pareça, eu conheço pessoas que fazem o seguinte: colocam um símbolo de igual, vem nessa célula, clica aqui, mais essa outra célula, mais essa célula, mais essa célula, mais essa daqui, mais essa outra aqui, mais... E a pessoa vai selecionando uma por uma para conseguir dar o resultado. Aqui ele está me dando um erro porque eu coloquei um maisinho aqui no final e não acrescentei mais nenhuma célula, mais nenhuma outra informação. Então ele está falando que eu não terminei. E você viu que essa célula que ela ficou mesclada, ela me trouxe o que? O meu resultado de alguns campos que eu selecionei aqui. E tem as situações que as pessoas esquecem de utilizar o igual e o soma. O que é o soma? Ele vai pedir para você somar um intervalo. E aí você vai colocar a fórmula soma nessa célula e você vai fazer o que? Selecionar todo o intervalo. Pronto, selecionei aqui. Na hora quando eu der um Enter, eu já tenho o que? O meu resultado. E muitas vezes as pessoas falam assim: mas será que eu posso confiar no Excel? Mas será que esse número está certo? Mas será que ele somou tudo? Qual que é uma grande atenção que nós temos que ter? Observe que aqui na guia barra de fórmula, ele está me falando o intervalo que ele está somando. Ele está somando do intervalo da coluna E3, E9 até o E30. E olha só, quando eu clico aqui para ver qual que é o intervalo, observe, está me faltando alguns intervalos a serem selecionados. Então, é sempre importante se atentar, selecionar todo o intervalo. Será que minha fórmula está certa? Antes de você questionar se a fórmula está certa, verifique se ela está pegando todo o intervalo. Porque o meu intervalo mesmo, ele começa onde? Na minha linha 3. Então, agora sim, a minha fórmula ela está correta. Então, esse é um dos primeiros pontos que nós encontramos em alguns erros de algumas fórmulas. Mas, quando nós estamos falando de mesclar essa célula, isso me interfere quando eu vou fazer uma outra soma aqui. Tá vendo que a minha planilha ela continua, eu tenho algumas informações que ela vem até aqui ao final. Mas, como é que eu vou fazer para somar? Porque eu preciso somar esse campo mais esse outro campo. E qual que é a dificuldade quando eu tenho uma célula? Observe que aqui eu mesclei tudo. Há situações de estar mesclada duas células, não uma coluna inteira. Qual que é a dificuldade? Eu vou fazer agora uma soma total. Eu vou tirar aqui esse 2019, vou colocar 2020. E eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir mais uma linha, que eu quero que a fórmula fique aqui nessa parte de cima, nesse campo. Você viu que para que eu possa inserir mais uma linha, é só vir aqui, ó, clicar na linha com o botão direito e eu vou inserir. E ele está me trazendo a referência da cor da minha linha de cima. Como é que eu faço para limpar tudo isso? Ao selecionar todo esse intervalo na página inicial, nesse campo aqui, ó, nessa borrachinha, eu tenho como limpar tudo. Ele volta ao normal. E eu vou fazer uma fórmula. Por que que eu não vou conseguir? Por que que eu não posso mesclar? Vamos fazer um soma? Igual, soma. Onde que eu quero somar? Tá vendo que eu começo aqui nesse carinha aqui, ó, na linha no E5. E aí o que acontece? Eu vou pegar o intervalo. Na hora quando eu chegar lá embaixo, olha só, quando eu chego aqui na linha mesclada, na linha que está mesclada, ele entende que eu tenho que pegar todo esse intervalo. Ele acaba me pegando todo esse campo. E com isso me dificulta fazer uma segunda fórmula. O que é o mais correto? Olha só, eu não consigo nem fazer essa soma. Eu não consigo pegar a minha coluna de baixo. Agora eu vou remover essa minha célula que está mesclada. Vou voltar aqui um pouquinho para cima.
eu preciso primeiramente tirar essa mescla. Então eu venho aqui, ó, em desmesclar. Ele me trouxe o valor e agora, olha só, quando eu clico aqui nessa coluna, eu consigo pegar todo o meu intervalo. Todo o meu intervalo. Vamos ver agora como é que fica. Se eu clicar aqui, igual, o soma. E onde que eu quero somar? Todo esse intervalo. E olha só, eu acabo passando por aquele campo sem precisar me preocupar. E agora eu tenho uma soma total da minha coluna. E qual é uma outra maneira que nós temos de melhorar essa maneira de fazer essa soma? Você viu que quando eu clico aqui, ele está me trazendo o meu intervalo. E se eu acrescentar mais alguma informação nessa linha de baixo, tá vendo que a minha soma ela vai apenas até a linha 63? Se eu acrescentar mais uma informação, vou pegar essa parte de referência, Ctrl C, Ctrl V. Observe que eu acrescentei mais um. E a minha fórmula? Ela não está pegando a minha última informação. E com isso daí, essa informação que eu coloquei a mais, ele não vai aparecer nessa minha soma. Como é que eu posso resolver esse tipo de problema? Ou não ter esse tipo de dificuldade? Outra maneira de você fazer uma soma. Igual, soma. Só que dessa vez, ao invés de selecionar todo o intervalo, eu posso clicar aonde? Direto na minha coluna. Tá vendo que quando eu cliquei na minha coluna, ele está pegando toda a minha tabela. Por quê? Eu tenho mais algum campo que está mesclado. Onde que está mesclado? Vocês sabem me dizer? Lembra que aqui, ó, eu ocultei essa coluna aqui de cima. E aí você começa a observar que, ao mesmo tempo, quando você trabalha com um layout e você mescla essas células, você acaba tendo algumas dificuldades. Eu vou te mostrar como fazer isso. Eu vou desmesclar esse campo. Vou terminar a soma e vou mostrar para vocês como fazer esse cabeçalho. Porque lembrando que nós vamos fazer uma apresentação em cima desse banco de dados. Vamos ver justamente isso. Voltamos aqui na minha fórmula. Se eu pegar e fizer o meu igual, soma. Observe, agora eu não tenho mais nada mesclado. Para que nós tenhamos certeza, ó, F, E, D, C, B e A. Quando eu clico na coluna E, ele está me pegando todo o intervalo até a última linha do Excel. Vocês sabem quantas linhas o Excel possui? Não sabe? Então vou te dar uma dica. Ao chegar aqui nessa célula, quando você clicar nessa célula, o comando Ctrl Shift setinha para baixo, ele vai até a última linha do Excel. O Excel ele possui, observe aqui no canto esquerdo inferior, 1.485.076 linhas, né? É muita linha. Quando eu seleciono, clicando aqui, eu vou estar somando tudo que eu colocar nesse intervalo. Olha só que bacana. Agora eu vou voltar aqui no meu soma. Igual, soma. Somar onde? Opa, igual, soma. Se eu clicar aqui. Então ele vai fazer o quê? A soma de tudo que eu colocar aqui nessa coluna até lá no final. E observe que agora ele não está me falando do intervalo, ele está falando do E, dois pontinhos, até o E. É tudo que tiver no E. E olha só que legal. Ele vai me trazer essa informação. Agora eu posso ir acrescentando mais informações sem me preocupar de perder a minha fórmula ou perder a minha referência. Olha só que interessante. Eu vou colocando e posso esquecer dessa informação. Isso daqui é uma das situações mais comuns que nós encontramos. Mas olha só que interessante. Quando nós temos que fazer uma apresentação, essa apresentação ela tem que ter o quê? Esses dados, ela tem que ter essas informações. Mas nós lembramos muito bem que temos que fazer essa apresentação até mesmo no próprio Excel. Qual que foi a pergunta que eu falei aqui? Para somar tudo que é o meu valor unitário. Então, qual que é a minha pergunta? Aqui do lado eu tenho uma tabelinha onde eu tenho o meu resumo, onde eu quero saber todas essas informações. E essas informações, elas podem e não precisam ficar aqui. Ela pode ficar onde?
uma outra guia onde eu vou fazer a minha apresentação, aonde eu vou trabalhar um plano de fundo, onde eu vou ver o que fica melhor para que eu possa trabalhar. Então vamos lá, se eu pegar aqui, eu quero saber o que? O meu valor total de vendas. Não é isso que eu quero saber? Eu posso trabalhar muito bem aqui o tamanho da minha coluna. Nesse canto aqui eu vou até dar um destaque. É aqui que eu quero que some tudo, porque é aqui que eu vou fazer minha apresentação. Lembrando que nesse campo eu posso personalizar as minhas letras. Posso colocar fontes diferentes, eu posso trabalhar com cores diferentes, eu posso personalizar da maneira que fique melhor, ou principalmente das cores padrões da empresa. A empresa que você trabalha ou que você está fazendo, você pode muito bem trabalhar justamente com as fontes, que é o mais apropriado. Você lembra que nós fizemos uma soma justamente nesse campo? Eu não preciso fazer a soma na minha tabela, eu preciso de onde? Na minha apresentação. Então vamos lá, igual a soma. A soma de onde? Você observa que agora nós estamos em uma outra guia. Olha só, aqui nesse campo de baixo, ó, vendas. Na hora quando eu clico nesse campo, observe que aqui, ó, na barra de fórmula, ele está me trazendo o nome da minha guia. Então observe que a sua fórmula ela vai trazer justamente o nome. Eu vou dar um ESC, eu vou mudar esse nome aqui, eu vou tirar esse, ó, botão direito e renomear. Eu vou tirar justamente esse vendas, só vou colocar aqui, ó, vendas. Certo? Dei o Enter. Vamos lá novamente, igual, soma, aonde que eu quero somar? Aqui. Observe que agora ele está me trazendo, observe aqui, ó, na barra de fórmula, ele está me trazendo o nome da minha guia, vendas. Aonde que eu quero somar? Lembra que nós tínhamos falado aqui, ó, da guia da coluna E? Ao clicar aqui, ele está me falando, é uma venda de tudo que está no meu intervalo E. E toda vez que ele te traz o nome da planilha, observa que ele vai te trazer um ponto de exclamação. Olha só, ele te traz um ponto de exclamação. Essa exclamação, ela significa que está pegando informação de uma outra guia, de uma outra planilha. E aqui ele está me falando justamente o meu intervalo. Eu posso muito bem fechar o parênteses ou não, só dar um Enter para que a minha informação vá para lá. E olha só, a minha informação está aqui. Eu posso trabalhar em questão da fonte. Aqui ele está trabalhando com o formato geral. Se eu vier aqui, eu posso mudar ele para contábil e trazer justamente. Você viu que agora eu já tenho as informações. Quando eu venho aqui nessa guia, eu posso alterar as informações. Vamos colocar um número grande, ó. Quando eu coloco uma informação muito grande e me aparece esses asteriscos, esse jogo da velha, esse hashtag, isso daqui não é um erro. Isso daqui é o quê? Um alerta que a minha informação é maior do que a minha coluna. Eu tenho duas opções. Ou eu clico aqui, ó, entre a coluna E e F, posso dar um clique duplo, ou eu posso muito bem vir aqui e regular. Eu acrescentei mais informações. Olha só o meu valor. Agora vamos ver na minha outra guia. Então ele procede. Eu posso fazer muito bem um relatório e esse meu relatório vai sair com informações numa outra guia. Voltando aqui na nossa guia de vendas, nós fizemos uma soma total aqui desse intervalo. Concorda comigo que nós fizemos essa formatação, trouxemos essa fórmula. Agora nós encontramos uma segunda situação. Você concorda que eu tenho algumas filiais? Sertãozinho, Ribeirão, Sertãozinho. Eu possuo algumas cidades. E muitas vezes quando eu preciso buscar um mês específico, ó, março, janeiro, fevereiro, como é que eu faço para buscar uma informação? Agora vai uma outra dica. Quando eu tenho esse cabeçalho, filial, mês, produto, quantidade, valor unitário e valor total, eu posso muito bem atribuir um filtro. O que seria esse filtro?
selecionar todo esse intervalo. Aqui na guia, na página inicial, em filtro, eu posso o quê? Ó, atribuir um filtro. Atribuindo um filtro, ele me traz recursos para fazer algumas análises que as pessoas desconhecem dentro do filtro. E quais são elas? Exemplo, aqui eu tenho essa linha em excesso, eu vou excluir elas. E unifiquei. Isso daqui que vocês estão vendo, nada mais é do que um banco de dados. Poderia ter qualquer informação, qualquer outro tipo de produto ou qualquer outro tipo de informação. Então nós estamos trabalhando com quantidades, podemos trabalhar com unidades de medidas diferentes. Mas agora qual que é a situação que eu tenho? Eu quero fazer um filtro de tudo que refere-se a janeiro. Se eu clicar aqui ó, em filtro, aqui nessa guiazinha, eu posso muito bem vir aqui e filtrar apenas janeiro. E agora eu vou ter uma visão de tudo que eu tenho em janeiro. Se eu clicar aqui e limpar o filtro, eu posso muito bem vir aqui na guia filial e filtrar apenas pela filial, Ribeirão Preto. Eu posso aplicar mais de um filtro na filial de Ribeirão Preto, só que no mês de março. Agora eu começo a ter algumas análises. Só que você viu que eu quero saber o total de Ribeirão no mês de março. Eu quero saber esse total. Ao selecionar aqui, o próprio Excel ele faz o quê? Uma soma. Ele vai trazer, ao selecionar aqui, ele vai me trazer uma soma de tudo. Na hora quando eu selecionei aqui embaixo, ele está falando assim, a soma total de tudo isso aqui dá quanto? 1 milhão. Beleza, mas para que eu possa fazer isso, eu não preciso ficar fazendo esses filtros. Eu vou limpar aqui os filtros. Eu não preciso ter essa dificuldade para trazer esses números. Eu preciso o quê? Quantificar. Como é que eu vou fazer isso daí? Quais são os meses que eu tenho? Então eu vou aproveitar e vou mostrar para vocês mais alguns recursos que você pode utilizar. Vamos concluir a linha de raciocínio do filtro. Se eu pegar aqui, ele está tudo misturado, janeiro, fevereiro, março. No próprio filtro em si, ao clicar aqui nessa setinha, observa, o primeiro comando é classificar de A a Z. Então ele vai me trazer em uma ordem alfabética, F, M, J, M. Mas espera aí, eu quero classificar janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Porque o Excel está fazendo o quê? A classificação em ordem alfabética. Vamos fazer um outro exemplo? Depois eu vou voltar aqui e vou terminar esse filtro aqui, galera. Aqui, ó, M, I. Vamos classificar de A a Z, ó. Ele está me trazendo tudo que começa com a letra I. M. Eu posso fazer um classificar por números. Se eu clicar aqui, classificar do maior para o menor. Ele me classifica o que? Os meus números em ordem crescente. Se eu inverter, classificar do maior para o menor, qual que é o meu maior número? Você pode fazer essa classificação, você pode trabalhar com esse sequenciamento. Mas quando você possui alguns números e você quer fazer uma apresentação legal, vou mostrar para vocês alguns recursos que vão te ajudar. Vou diminuir um pouco o zoom aqui. Primeiro passo, quando eu tenho muita informação, se eu tiver que clicar e selecionar todo esse intervalo, você viu que até eu chegar lá no final dá um pouquinho de trabalho. Eu vou mostrar para vocês um atalho. Eu clico no cabeçalho com a setinha para baixo, o comando Ctrl Shift, setinha para baixo. Ele vai até no meu último ícone que possui informação, minha última célula com informação. O que é a formatação condicional? A formatação condicional, você seleciona um intervalo aqui na guia formatação condicional. Lembra que aqui no nosso filtro nós não classificamos uma condição, se é mês, se é filial, se é o produto. Então eu posso muito bem fazer o que? Uma classificação de cor por preenchimento. Olha só, na guia inicial, formatação condicional, e aqui eu tenho um preenchimento gradual. Eu tenho um preenchimento sólido. O que acontece? Eu possuo esse número que tem, ele é muito grande. Eu vou ter que diminuir ele aqui, só um minutinho, ó. Vou colocar 200.
fazer novamente. Ctrl Shift, setinha para baixo. Voltar aqui na minha formatação condicional. Realçar em escala D. Observe que nós temos realçar em escala, barra de dados, escala de cor. Eu vou falar dessas duas barras, depois nós iremos, se der tempo, quero falar um pouquinho dessas outras condições. Então aqui, ó, barra de dados, só do fato de posicionar o cursor, aqui ele vem preenchimento gradual. Só de passar o cursor, eu quero que vocês observem que ele começa a fazer uma seleção praticamente gráfica em cima dos meus números. Então eu tenho como escolher a cor, gradual ou um preenchimento sólido. Olha só, eu vou selecionar essa cor aqui, o verde, e observe que ele vai me trazer numa escala. Eu vou mudar a minha classificação aqui, ó. Aqui eu vou colocar do menor para o maior. Porque essa minha formatação condicional, ele está me trazendo uma escala gráfica em cima desses números. Se eu colocar um número menor, 158, ele vem diminuindo. Ele me dá como se fosse uma representação gráfica aqui. Eu posso também muito bem trazer da seguinte maneira: essa apresentação desses números nesse campo, que é o que eu quero fazer. E eu quero trazer aquelas informações porque a minha análise vai ser nesse campo. Como é que eu vou fazer essa análise? Aqui na minha guia vendas. Quais são as informações que eu tenho? Eu tenho duas filiais. Então, vamos colocar algumas a mais aí. Alguém me dá alguma dica aí de uma outra cidade para que eu possa colocar, por favor? Eu quero fazer propaganda de outras cidades também, gente. Vamos falar aí para mim aí, ó. Fala aí para mim qual que seria uma outra cidade que eu poderia estar colocando. Vinícius, me fala uma cidade aí, você que já esteve para fora. Pode jogar aí no site também, Vinícius, se tiver quiser falar aí, fala para nós, por favor. Fique à vontade, eu quero colocar mais informações. Bom, eu vou pegar agora, eu vou colocar aí, ó, gostei de ver. Cravinhos, valeu Danilo. Aí, barrinha, valeu Thales. Beleza, já consegui ter mais informações aqui. Eu vou pegar, vou voltar para minha planilha e vou colocar. Ah, cara, não adianta eu colocar somente uma única cidade, vamos colocar mais cidades. Então vamos lá, voltar aqui o meu compartilhamento. Pessoal, pode ir falando aí comigo aí também, mandando no chat aí o que vocês querem que vai fazendo, fiquem à vontade, tá bom? Vai jogando no chat que nós vamos fazendo juntos. Então eu vou colocar mais algumas cidades. Nós falamos de Cravinhos, Barrinha, eu vou pegar essas duas cidades aqui que eu coloquei, vou dar uma mesclada aqui, ó. Barrinha, vou colocar mais uma barrinha aqui, Barrinha, Cravinhos, Cravinhos. Você viu que eu dei uma misturada aqui nessas informações que eu tenho aqui na parte de baixo. Vou colocar Cravinho de novo, Barrinha. Eu não sei quantas cidades Barrinha tem. Eu não sei quantas cidades Sertãozinho tem. E eu quero fazer uma análise de cada filial. Quantas filiais tem? E esse meu banco de dados ele já está um pouco grande. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou te mostrar dois recursos muito bacanas. Ao clicar aqui, setinha para baixo, Ctrl Shift, setinha para baixo, eu selecionei todo o meu intervalo. Eu vou dar um Ctrl C, vou vir aqui nessa minha outra guia, onde eu vou fazer a minha apresentação, Ctrl V. Olha só, pessoal, quando eu dou um Ctrl V, ele está me trazendo o mesmo formato. E aqui nessa parte de baixo, observa que ele me traz essa caixinha. Se eu observar, eu também tenho essa caixinha nessa parte de cima. Independente, eu posso utilizar em qualquer um desses campos. Se eu clicar aqui nessa setinha, eu tenho maneiras diferentes de colar, ó. Que no caso é o meu Ctrl C, o meu Ctrl V. Eu posso trazer apenas as fórmulas, formatação, manter a formatação, trazer apenas os números. Então, só do fato de colocar o cursor na parte de cima, ele começa a me trazer maneiras diferentes, me dá o meu Ctrl V. Se eu clicar aqui, ele vai me trazer apenas o que? Os meus números. Então, você tem opções de colar, que isso daqui nada mais é do que o meu colar especial. Se eu der um Ctrl Z, que eu desfaço, o meu Ctrl V, ele me traz. E aqui eu posso escolher a minha opção. E eu escolhi justamente apenas trazer o que? Os valores.
E nessa minha seleção eu tenho o que? Duplicidade. Como é que eu faço para remover essas duplicidades? Alguém saberia me dizer como? Se eu vier aqui na guia Dados, eu tenho um recurso muito bacana chamado-se remover duplicatas. Vocês conhecem? Já ouviram falar desse comando remover duplicatas? Olha só, na guia Dados, esse íconezinho aqui, às vezes pode ser que vocês não vejam o nome, mas ele tem esse ícone. Ao clicar aqui, ó, remover duplicatas, e ele vai selecionar a minha coluna e eu posso dar um OK. Ao fazer isso, ele está me falando, ó, 53 valores duplicados encontrados e removido, 4 valores exclusivos restantes. Olha lá, me deu um OK. Então essas são as cidades que eu tenho. Agora eu preciso fazer justamente uma análise. Uma coisa que as pessoas costumam ter medo é que quando eu tenho essas informações, elas esquecem que quando seleciono a célula, eu posso muito bem movimentar para qualquer lugar. Ó. Eu posso pegar, selecionar, ao posicionar o cursor, ó, até ele virar essa setinha com 4 pontos, você pode movimentar para qualquer lugar. Você pode ir jogando ele para lugares aleatórios. Vou voltar para o local. E a mesma coisa acontece quando você tem uma tabela. Não precisa você ter medo quando possui uma tabela em específico, onde eu tenho essas informações. Eu vou diminuir o zoom. Quando eu tenho uma tabela, qual for o tamanho, eu posso muito bem movimentá-la para qualquer lugar, ó. Sem medo. Você pode jogar para qualquer lugar. Aqui ele está me falando que eu tenho o quê? Uma célula mesclada. Você começa a observar qual é a dificuldade, o problema que tem quando nós temos justamente uma célula mesclada. Ele está me pedindo essa informação. Então eu consigo fazer essa movimentação. Quando eu jogo para algum lugar, ele vai sobrepor, ele me avisa que eu estou colocando sobre alguma célula ou alguma informação já existente. Então você pode sempre ficar tranquilo referente à movimentação dos seus dados, independente do tamanho, e colocar onde você desejar. Para essa apresentação ficar legal, eu preciso o que? Eu vou dar um espaçamento. Eu posso muito bem movimentar, criando um espaço entre elas. E lembra que aqui nós falamos de um valor total de vendas, mas aqui esse meu valor total de vendas, o meu layout, está diferente dos de baixo. Como é que eu faço para deixar tudo padronizado? Eu posso muito bem selecionar a célula com os formatos desejados, aqui na página inicial, aqui nesse pincelzinho, chama-se pincelzinho de formatação. Ele traz justamente o que? A minha formatação. E eu venho clicando, olha só, ele me trouxe a formatação de cima. De novo, ó, pincelzinho de formatação. Novamente, pincelzinho de formatação. Ele vai me trazer justamente a formatação da célula que eu desejo. Mas eu tenho que selecionar qual que eu quero. É igual um copia e cola, só que é apenas da formatação. Agora eu vou apenas manter o padrão essas outras cores aqui. Pessoal, fica à vontade de falar a questão de cores aqui. Eu estou fazendo mais ou menos por cima, referente às cores. E agora vamos falar um pouquinho do nosso soma. Vocês lembram que quando nós falamos de somar, nós somamos um intervalo. Agora eu tenho que somar aquele intervalo com esse critério, sertãozinho, cravinhos, Ribeirão Preto e barrinha. Se eu selecionar todo o intervalo, ele vai me trazer tudo, mas eu quero que ele some apenas sertãozinho, cravinho e Ribeirão Preto, porque eu quero saber isso diferente. Por isso nós temos o nosso querido soma.c. O que é o C? O C é justamente esse meu critério aqui, ó, C. Ele vai somar se for sertãozinho, se for cravinhos, se for Ribeirão Preto, se for barrinha. É uma linha de raciocínio, é o C. Então ele tem que somar apenas se for barrinha, cravinhos, Ribeirão Preto. Como é que eu vou fazer isso? Por incrível que pareça, eu já vi pessoas fazendo da seguinte situação. Se eu clicar aqui, ó, igual,
soma. Se eu selecionar todo esse meu intervalo, ele vai somar qualquer situação, qualquer cidade. E já teve situação de eu ver a pessoa fazer assim, igual. Onde que é Sertãozinho? Aqui. Clica no mais, vem aqui onde que é Barrinha, Ribeirão Preto, né? Então eu estou somando apenas Sertãozinho. Aqui, mais aqui, mais... Opa, pera aí, esse daqui não. Então, se você for fazer a soma, ter que buscar números específicos esparramados, a chance de você errar é muito grande. Eu vou fazer o meu soma C justamente aqui nesse campo. E depois nós vamos fazer o soma C do lado de lá, certo? Então, igual, soma, olha lá, soma C. Eu vou dar um clique duplo. Quando eu trago o soma C, observe que ele já está me falando da minha função, o soma. Ele vai te pedir o quê? O intervalo, o critério e o intervalo de soma. Tá vendo? Ele vai te pedir o intervalo de soma, que é a minha coluna E. Qual que é o meu critério? Eu não falei que eu quero somar Sertãozinho? E depois eu tenho que selecionar o intervalo do meu critério, que é justamente a minha coluna onde possui todas essas informações. Vamos fazer um teste? Vamos lá. Qual que é o meu intervalo? O intervalo do quê? Qual que é o meu critério? Então, o intervalo do meu critério é tudo que tem na minha coluna A. E eu preciso colocar o quê? O meu ponto e vírgula. Qual que é o meu critério? Lembrando que dentro do Excel, todo texto que você for escrever, você tem que abrir aspas. Eu vou abrir aspas e vou colocar que seja Sertãozinho. Lembrando que tem que escrever exatamente, ó, Sertãozinho. Fechei parênteses. Já falei qual que é o meu critério. Agora, ponto e vírgula, o meu intervalo de soma, que é esse cara aqui. Então, faz sentido essa fórmula? Soma, eu falei o meu intervalo do meu critério, falei qual que é o meu critério e falei qual que é o meu intervalo de soma. E agora eu vou dar um Enter. Olha só, isso daqui refere-se tudo a Sertãozinho, não é isso? Ó? Sertãozinho. Então, tudo que for Sertãozinho, eu vou aumentar o zoom. Tá vendo aqui que eu tenho R$20 em Sertãozinho? Eu vou mudar aqui, ó, 55 para ficar número... Olha lá, ficou com o valor de 3.923. Se eu mudar aqui de Sertãozinho para Cravinhos, ele não vai somar esse intervalo, porque ele não é mais Sertãozinho, agora ele é Cravinhos. Agora vamos fazer essa mesma fórmula aqui nesse campo. Então, olha só, eu vou trazer essa formatação da parte de cima, pincelzinho de formatação, aqui nessa célula. E eu vou fazer o quê? Igual, soma C. E qual que é o meu intervalo? Eu posso vir aqui, ó, na guia vendas. Qual que é o meu intervalo do meu critério? Filial. Ponto e vírgula. Qual que é o meu critério? Nós estamos falando de Sertãozinho. Abre aspas. Sertãozinho. Fecha aspas, ponto e vírgula, o meu intervalo de soma, correto? Fechei parênteses e dei um Enter. Pronto, está aqui. Ele está somando tudo que refere-se a Sertãozinho. E a minha fórmula fica justamente dessa maneira. Vou aumentar aqui a guia. Como vocês podem observar, ele está me trazendo. Mas olha só, uma outra dica bacana. Ao invés de escrever Sertãozinho, eu posso muito bem, vou apagar isso daqui, eu posso o quê? Clicar na célula onde eu tenho a informação chamado Sertãozinho. Olha só. E ele está me falando agora realmente de Sertãozinho. Para melhorar, para ficar mais legal, veio na cabeça agora, ó, eu vou selecionar tudo isso, Ctrl C, vou colocar aqui nesse cantinho, ó, Ctrl V. Vou apenas aproximar essas informações. Pessoal, eu vou deixar aqui do lado apenas para ficar melhor a visualização. E esses caras aqui, ó, eu vou apagar. Vou limpar conteúdo. E eu vou mostrar para vocês um outro recurso bacana. Nessa célula que você está observando, que está escrito Sertãozinho, vamos atribuir um recurso chamado-se validação de dados.
Como é que funciona a validação de dados? Você lembra que aqui eu coloquei uma fórmula onde ele busca a minha referência nessa célula? Lembra disso? Então, olha só, a minha referência é o D6. Eu vou apagar, eu perdi a minha referência, ele não está somando nada, porque ele vai somar apenas com o que eu colocar aqui. Se eu vier aqui na minha guia dados, nesse mesmo campinho aqui, ó, validação de dados, ó, validação de dados, ele vai me trazer essa caixinha, a caixinha de validação de dados. Ele vai me pedir um critério de validação de dados. Permitir qualquer valor, eu vou vir aqui e colocar uma lista. Ele vai me trazer essa guia. Qual que é a fonte dessa lista? Eu vou clicar nessa setinha e vou selecionar onde as informações estão, que é justamente aqui nesse canto. E vou dar um Enter. E agora ele está selecionando o meu intervalo e vou dar um OK. Observe que ele está me trazendo uma caixinha que possui uma setinha aqui. Vocês conseguem observar? Quando eu clicar aqui nessa setinha, ele vai me trazer as cidades que está com base aqui do meu banco de dados ao lado. Então, Sertãozinho. Olha lá, ele está me somando tudo referente a Sertãozinho. E se eu mudar para Cravinhos? Ele está me trazendo tudo referente a Cravinhos. Se eu selecionar Ribeirão Preto, todo o valor que eu tenho em Ribeirão Preto. Se eu colocar Barrinha, todo o valor referente a Barrinha. Então você viu que nós utilizamos dois recursos, um soma-C e uma validação de dados. E isso daqui ele entra praticamente com um banco de dados. Eu coloquei aqui ao lado para que vocês possam ver, mas normalmente costumamos colocar numa guia e criar um banco de dados ou até mesmo ocultar. Ó. Cliquei na coluna com o botão direito, ocultar. Eu ocultei e você não está vendo, mas chegando aqui, eu clicando, eu posso vir e selecionar. E olha só que interessante, quando eu venho no meu banco de dados aqui em vendas, se eu vier aqui mudar qualquer informação e colocar outra cidade, Cravinhos, até mesmo mudar os valores, ó, 247, vou colocar 350, eu consigo fazer com que os meus números mudem o que? Automático, vindo justamente desse banco de dados. Olha só que interessante. Então, falamos de uma soma, falamos de uma soma, de um soma-C. Você viu que bacana? Nós já começamos a dar uma melhorada e deixando cada vez mais rápido. Agora, qual que é o próximo recurso que a gente consegue fazer? Observe que aqui ao lado eu coloquei alguns critérios. Lembra que eu falei de fazer uma soma total referente às filiais e referente aos meses? Agora eu preciso saber referente ao mês. Vamos aqui, ó, mesmo sistema, eu vou dar um copiar, Ctrl C e um Ctrl V. Ó, Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Só que agora eu não quero trabalhar mais com a questão da filial. Aqui nós estamos falando da filial. E aqui nós estamos falando da cidade de Barrinha. E eu vou escrever alguma coisa. Eu não consigo. A validação de dados ela serve justamente para que você não faça uma alteração ou coloque uma informação que não possua no meu banco de dados. E quando eu tenho esse tipo de situação, como é que eu faço isso? Eu seleciono novamente o meu intervalo, na guia dados, validação de dados, mesmo esquema, só que agora eu faço o que? Eu vou fazer o que? Limpar tudo e vou dar um OK. Certo? E agora aqui eu quero começar a trabalhar com meses. Eu vou colocar o mês de janeiro. E vocês lembram que essa forma que eu realizei, ele não refere-se a um mês. Ele está falando da cidade, da filial. Então ele não tem essa busca. Eu preciso fazer agora um novo soma-C. Será que nós aprendemos? Vamos lá. Igual soma-C. Soma-C, ele vai me pedir o intervalo. Onde está meu intervalo? Lembrando que agora eu estou falando do mês. Então o meu critério agora é mês. Vamos lá.
em vendas. Agora eu estou falando do mês. O mês é a minha coluna B. Ponto e vírgula. Qual que é o meu critério? Abre aspas. Janeiro. Ponto e vírgula. E o meu critério de soma. Fecha parênteses e dei o Enter. Beleza. Vocês lembram muito bem que eu posso muito bem apagar isso daqui e clicar aonde? No mês. Você viu que bacana? Se eu escrever março, se eu escrever fevereiro, e eu posso também fazer justamente uma validação de dados. Olha só, vou trazer, vocês viram que nós temos um banco de dados aqui referente à cidade, e agora nós podemos ter um referente ao mês, que no caso é janeiro. Um outro recurso que às vezes eu percebo que as pessoas têm uma dificuldade é o sequenciamento. Olha só, janeiro. Se eu fizer assim, ó, janeiro, escrever janeiro, quando eu posicionar o cursor, olha só, janeiro, ao selecionar a célula, quando eu posiciono o cursor aqui nessa parte de baixo, nesse quadradinho verde aqui, na parte inferior, ele vai ficar uma cruzinha preta. Eu clico e arrasto, olha só, ele vem me dando um sequenciamento. Posso trazer até o mês de dezembro. Olha só, eu tenho um sequenciamento. Eu também posso voltar aqui e ao invés de ficar escrevendo, eu posso trazer o que? Uma validação de dados. Olha lá, lembra? Validação de dados. Eu venho aqui nesse campo aqui, ó, dados. Seleciono o meu intervalo em uma lista. Essa lista, onde ela está? Ela está aqui nesse campo, que é todo esse meu intervalo. Posso dar um Enter e um OK. Vamos lá, vamos ver como é que ficou aqui. Então, olha só, minha setinha está aqui. Se eu vier aqui e selecionar março, se eu vier aqui e selecionar o mês de janeiro, se eu vier aqui e selecionar o mês de fevereiro, lembrando que se eu vier aqui e selecionar um mês que não está lançado, ele vai ficar em branco. Olha só, selecionei julho. Então vamos aqui, vamos alterar uma informação. Junho, julho. Vamos lá, voltar aqui para a nossa guia. Olha só, agora eu tenho informação. Então vocês concordam que agora eu já começo a ter um único lugar específico para poder fazer uma apresentação, para poder trazer justamente essas informações. E agora você começa a centralizar todos os dados. A dica é, quais são as informações, quais são os dados que eu tenho que trazer? E você começa a trazer justamente em um painel, em um local à parte. Eu vou apagar essas informações e eu quero mostrar agora para vocês um outro recurso, que é o PROC-V. Vou dar um Ctrl Z aqui. Nós falamos do nosso soma. Fazer nessa sequência. Opa! Garranchou, garranchou. Sabe por quê? Pessoal, eu tô tão acostumado com as aulas presencial, e aí o pessoal que já teve aula comigo sabe que eu gosto de conversar, de interagir com o pessoal, e aqui falar e não ouvir vocês, pra mim às vezes me incomoda um pouquinho, mas vocês estão vibrando comigo aí, hein? E depois eu não quero nem saber, eu quero comer batata frita com bastante queijo cheddar e bacon, bastante gorduroso assim, pra poder lambrecar tudinho a mão, a boca assim. Fica à vontade. Quem quiser me convidar, já que tá acabando a quarentena aí, ó, fica à vontade que comer é comigo mesmo, né? Então, precisou de ajuda para comer uma batata com queijo cheddar. Detalhe, eu sou total flex, aceito comer qualquer coisa, hein? Fechou? Só não vem com comida light não, que não sou muito fã. Mas voltamos lá, vamos falar do nosso PROC-V. O que é o PROC-V? Muitas vezes as pessoas aprendem o PROC-V e de repente elas têm dúvida na hora de utilizar o PROC-V. Vocês sabem o que é o PROC-V? Nós falamos do soma,
o soma C e vamos falar do proc V. O proc V nada mais é, se você desmembrar, ó, proc. O proc nada mais é procura. E o V significa na vertical. Esse é o significado do nosso querido proc V. E muitas vezes as pessoas se assustam, têm dificuldade, falam assim, ai meu Deus, eu não aprendi o proc V, eu aprendi o proc V, fui colocar o proc V, não funcionou. Mas por quê? O proc V ele é uma procura na vertical. E qualquer que seja o seu banco de dados aqui, qualquer que seja a sua informação, você pode fazer uma procura. Uma procura por produto, uma procura por cidade, uma procura por mês, independente de qual seja essa sua procura. Então eu vou te dar um exemplo. O que está faltando aqui na nossa tabela? Eu vou acrescentar mais uma, mais duas colunas, e aqui nesse campo eu vou criar um código. Beleza, ó. Criei um código. Vamos fazer um código aleatório? Vamos lá, abreviação de código, nós estamos no mês de junho. Vamos lá, uma letra aí. Joga alguma letra para mim, por favor. Vamos colocar C-01-02-16. Quando eu clicar aqui nessa célula, posicionar o cursor, olha só. Eu vou clicando e arrastando. Ele faz justamente o que? O meu sequenciamento. Lembra do sequenciamento? Olha lá. Ele vai fazendo o sequenciamento. Vim até o final. Eu vou excluir esse excesso de informação aqui para minha tabela ficar bonita, tá bom? Selecionei, eu vou excluir. Então eu acabei de criar códigos aleatórios. Acabei de criar código com números aleatórios. Mas o meu cabeçalho ele tá desalinhado, né? Se eu clicar aqui, vocês lembram o pincelzinho de formatação, ó. Ups. Lembrando que a minha tabela tá feia, eu posso fazer o quê? Tirar a minha linha de grade. Agora aqui ele tá me faltando que eu não fiz bordas. E aí vocês sabem muito bem, se eu clicar aqui, olha só galera, esse outro comandinho que bacana. Ctrl Shift espaço. Ele seleciona a minha tabela inteirinha. Olha lá que bacana. Se eu clicar aqui no código Ctrl Shift setinha para o lado, ele vai até a minha última informação da minha coluna. Se eu clicar Ctrl Shift setinha para baixo, ele vai até o meu último ícone. E como nós estamos falando de layout, tá vendo que essa minha planilha, ela tem algumas bordas, tem campo que está faltando bordas, e nós gostamos de trabalhar com layout, porque isso daqui tem que ser apresentado, né? Tem que ter um visual legal. E tem um atalho muito legal no Excel, que é o Ctrl 1. O Ctrl 1, ele vai me abrir justamente essa minha guia formatar célula. Esse formatar célula, pessoal, nada mais é do que tudo que nós temos aqui, ó, do negrito, itálico, você vai criar bordas, colocar cor, fonte, alinhamento. Só que quando você dá o Ctrl 1, você já cai justamente no formatar célula, onde você vai ter todos os recursos. Então, número, olha só, o que é o número? É tudo que você tem aqui para fazer formatação de fonte. Alinhamento, olha só, é o seu alinhamento centralizar. Fonte é justamente aqui, ó, para que você possa colocar o seu negrito, o seu itálico. Bordas, lembra aqui da minha caixinha aqui onde eu posso colocar bordas inferior? Preenchimento, meu baldinho. Proteção, para a gente colocar, bloquear, colocar senha. Eu vou falar agora apenas das bordas. Eu particularmente não gosto dessas bordas pretas, eu acho que ela deixa a planilha um pouco pesada. Se eu vier aqui, eu posso escolher a cor da bordas. Olha só, eu vou colocar uma bordinha, um cinza. Eu quero que do lado externo da minha planilha, as bordas sejam mais espessas, mais grossas. Olha só, aqui eu venho, eu vou clicando e vou selecionando. Agora, tudo que tiver na minha vertical, eu quero umas linhas um pouco mais finas. E descendo também, olha só. E vou dar um OK. Você viu como é que a minha tabelinha, minha planilha, ela ficou mais leve, né? Deu um outro ar. Parece que aquelas linhas muito escuras deixa mais pesado.
E eu vou fazer uma procura, vou utilizar um PROC-V aqui para trazer esse código. Vamos ver como é que a gente faz um PROC-V e por que às vezes o meu PROC-V não dá certo? Eu conheço algumas pessoas que ficam desesperadas, eu aprendi o PROC-V e depois falam assim, eu não consegui utilizar o PROC-V. Então, vamos entender qual que é a funcionalidade do PROC-V e depois eu vou mostrar por que às vezes o PROC-V não dá certo. Vamos lá, o primeiro passo. O que eu quero procurar agora? Eu quero saber do produto, certo? Então, eu vou colocar aqui o produto. Eu quero fazer uma análise do meu produto. E qual é o meu produto? Quando eu clicar aqui e colocar o código, vou pegar um código aqui qualquer, ó. E quando eu colocar o código, aqui nesse campo, ele tem que me trazer o quê? Justamente o nome do meu produto. Ao selecionar aqui o código, nesse campo ele tem que me trazer o produto. É essa informação que eu quero. Eu vou trazer mais próximo aqui essa informação. Vou subir um pouquinho mais assim. Eu vou ocultar esse campo que não me faz mais sentido eu visualizar. E quando eu digitar o código, eu tenho que trazer aqui o nome do produto. Eu seleciono o código e ele me traz o produto. Eu seleciono o código e ele tem que me trazer o produto. É isso que eu quero que ele faça, correto? Como é que eu faço isso? O nosso queridíssimo e amado PROC-V. Vamos analisar o nosso PROC-V lindo, igual PROC-V. O que é o PROC-V? Lembra que é uma procura na vertical? O que a minha fórmula está pedindo? Ó, valor procurado. Aonde que eu vou procurar o valor? Aqui, ó. Essa daqui é a minha referência. Esse é o meu ponto de referência. Tudo que está na minha coluna D11. Ponto e vírgula. Ele vai me pedir o quê? A minha tabela matriz. Pessoal, eu vou mostrar para vocês de uma maneira... de 3 maneiras diferentes, mas depois eu vou mostrar para vocês uma maneira mais fácil. Mas, já que eu não quero que vocês sofram, eu vou mostrar para vocês a melhor maneira e mais fácil. Eu sou bonzinho com vocês, eu não vou judiar de vocês não. Vocês são camaradas. Ó, se eu vier aqui, vocês lembram que tudo isso daqui virou uma planilha? E nós fizemos algumas fórmulas para poder pegar até lá no final, clicando aqui. Agora eu vou mostrar para vocês de uma outra maneira. Que o Excel ele possibilita justamente isso, que você trabalhe de várias maneiras. Se eu clicar em qualquer campo, mas de preferência sempre aqui no primeiro item, tanto na guia inserir quanto aqui na página inicial, ó, na página inicial, se eu clicar aqui, eu posso atribuir uma tabela. Se eu vier aqui na guia inserir, eu posso transformar como tabela. Se eu utilizar o Ctrl Alt T, ele também cria uma tabela. Aí você fala assim, pô meu, o que é uma tabela? Vamos lá, eu vou dar um selecionar aqui. E observa, olha só, ele me pegou todo o meu intervalo, ele me traz uma caixinha aqui, ó, me falando qual que é o meu intervalo, do B2 até o H59. A minha tabela possui cabeçalho? Possui, ó. Agora eu vou dar um OK. E ele me traz justamente mais uma outra guia, design, onde eu posso fazer a minha formatação da minha tabela. Olha lá, aquelas linhas coloridas do nosso queridíssimo Cursinho Cornão. Cursinho, tá, eu posso selecionar. Só que do fato de já ter pintado aqui o meu cabeçalho, essa cor ele não aparece. Se eu clicar aqui, ele só gera uma tabela. Então você pode definir o melhor modo que fica. Eu vou colocar assim para ficar melhor a visualização. Qual que é a vantagem de construir tabela? Eu posso dar um nome para essa tabela. Aqui na guia design, tá vendo aqui, ó, nome da tabela? Se eu estou falando que essa guia é vendas, eu posso colocar o nome nessa guia de vendas. Eu vou vir aqui, ó, vendas. Lembrando que aqui ele não aceita nem espaço e nem caracteres especiais. E agora eu vou dar um Enter. Qual que é a vantagem? Observe que quando eu chego aqui no final da minha tabela, se eu vier aqui na linha de baixo e começar a escrever, ó, Ribeirão Preto, vou colocar o mês de março, vou colocar aqui uma mesa.
Observa que automaticamente já criou mais uma linha. Se eu vier na linha de baixo, escrever Sertãozinho, Janeiro, colocar um mouse, olha só. Se eu vier na linha de baixo, Cravinhos, mês de fevereiro, colocar um outro produto aqui. Agora eu vou colocar o que eu tenho aqui, uma impressora. Ele vai fazendo e eu não perco a formatação, eu não perco a fórmula. Olha só que vantagem que é você trabalhar com tabela. Vou vir aqui, ó, onde eu estou fazendo o meu relatório. Quando eu digitar o código, ele vai ter que me trazer o produto. E vocês viram que por mais que eu vou colocando um produto abaixo do outro, a minha tabela ela vai se estendendo. Então eu não perco a minha fórmula. Então vamos fazer o nosso PROC-V igual PROC-V. Selecionei. PROC-V, ó, eu quero procurar onde? Aqui, ó. Esse daqui é o meu canto, meu ponto de referência. Agora, olha só que interessante. Qual que é uma das maneiras que a gente faz o PROC-V? Ponto e vírgula, ele vai me pedir a minha tabela matriz. Onde que eu vou buscar as informações? Nessa planilha. Eu teria que fazer o quê? Selecionar todo o meu intervalo. Olha só, eu tenho que selecionar tudinho. Ponto e vírgula. E aí eu iria fazer a sequência do meu PROC-V. Agora, olha só, qual que é a diferença quando você transforma em tabela? Como é que fica mais fácil? Igual PROC-V. Onde eu vou procurar a informação? Aqui. Ponto e vírgula. Ao invés de ir lá e selecionar todo o intervalo, você lembra que nós demos um nome para aquela tabela? Qual que era o nome da tabela? Vendas. Olha lá, quando eu começo a digitar, ele aparece aqui, ó. Vendas. Eu dou um clique duplo. O Excel ele entende que eu dei um nome para a tabela e ele está buscando lá naquela minha tabela. Agora, qual que é a próxima etapa? O índice da coluna. O que é o índice da coluna, pessoal? Vocês sabem o que é o índice da coluna? O que eu quero buscar? Não é o produto? Então, a minha tabela ela começa aqui. Essa é a minha primeira coluna. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima coluna. Então, ele não está contando o que está aqui em cima. Ele está contando a minha tabela a partir do primeiro item. Então, se eu quero trazer o produto está na primeira, segunda, terceira, quarta coluna. É meu quarta coluna. Então, vamos lá. Se eu vier aqui, igual, PROC-V, onde eu vou procurar a informação? No código, ponto e vírgula, a minha tabela de vendas, ponto e vírgula, a informação, o produto, ele está onde? Quarta coluna. Ponto e vírgula. Agora ele vai me trazer a minha correspondência é aproximada ou a minha correspondência é exata. Então eu quero que a minha correspondência seja exata. Eu vou dar um clique duplo. E eu vou fechar parênteses. Olha lá. Então a minha fórmula ficou desta maneira. E se eu der um, olha lá, mesa para computador. Esse daqui é o meu produto. Então, vamos pegar um outro produto aqui, ó. Vamos lá. 16. Pessoal, detalhe, lembrando que aqui, ó, eu tenho informações repetidas. Eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou criar um código padrão para cada um desses itens. E vocês mesmos lembram que se eu vier aqui, ó, Ctrl Shift setinha para baixo, né? Vamos lá. Ctrl Shift setinha para baixo. O meu Ctrl C, eu vou vir aqui ao lado, ó. Vou vir aqui ao lado, Ctrl V. Lembra que na guia dados, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou remover duplicatas, certo? Ok. Olha lá, eu tive apenas 3 produtos. Vou dar um ok. Tenho um item a mais aqui que estava com um nome diferente. E eu posso criar o que? Um código justamente para cada produto aqui, ó. Então vamos lá. Vou mudar o meu código, eu vou colocar 01, 02, 03. Vamos colocar um
um caractere aqui na frente, vamos colocar a letra C de código e um ponto COD, vamos lá, COD.0203, e vou fazer justamente o que? O meu sequenciamento, ó. Se eu pegar agora até mesmo essa informação, olha só que legal, pessoal. Lembra qual que é a vantagem de eu trabalhar com o filtro? Se eu vier aqui, ó, filtrar, eu quero tudo referente à impressora. Qual que é o código da minha impressora? Ou melhor, olha só. Espera aí, rapidão. Vira aqui. O mouse é o 0203. Beleza, vou pegar aqui o mouse. Ctrl C, eu vou vir aqui, vou filtrar. Posso muito bem selecionar para todos eles aqui. Então, pessoal, ó, só para ser rápido aqui, eu coloquei o código apenas do mouse, tá? Se eu for colocar de todos aqui, iria me consumir um pouco de tempo. Esse daqui é o meu novo código que eu acabei de criar. Agora vamos lá, se eu vier aqui, ó, mudar e colocar esse meu código novo, é o meu mouse. Você viu que bacana? Então aqui nós atribuímos o soma C e o PROC-V. Eu vou trazer esse código do produto um pouquinho mais aqui ao lado ou acima. Você poderia também colocar uma validação de dados nesse mesmo campo. Então, nesse local você pode fazer justamente a sua apresentação, trazendo os números específicos. E até mesmo quando nós estamos falando do PROC-V, por que às vezes o meu PROC-V não dá certo? Eu aprendi a fazer o PROC-V e ele não está correspondendo. Porque o PROC-V ele faz uma procura na minha vertical. Agora, se a minha coluna de código estiver aqui no meio, olha só, eu vou pegar, vou trazer para cá. Ok. Vamos aqui. Ele me perdeu a referência. Eu perdi a referência e o meu PROC-V ele não vai funcionar. Se essa minha informação, ela sempre tem que ser o primeiro item da coluna. Ele não vai fazer uma procura do que tiver para a minha direita, ou PROC-V, ele só faz a procura para a direita. Ele não faz o que? A procura para a esquerda. Se o meu código tiver nessa coluna e eu pedir para ele procurar o que tiver para o lado de cá, ele não realiza. Olha só. Vou mover ele para cá. Ok. Então, se eu tenho o meu código aqui e falo assim, ó, PROC-V, eu quero que você procura em fevereiro ou aqui na filial em Cravinhos, ele não realiza procura para a minha esquerda, ele só realiza procura para a direita. E muitas vezes a gente utiliza o PROC-V e o ponto de referência, essa coluna, ela tem que estar sempre no canto. Ou eu tenho que simplesmente selecionar o meu intervalo. Só que vocês já viram tudo isso, mas o que todos nós queremos ver para finalizar? Não vou me aprofundar muito. Queremos ver os nossos queridíssimos gráficos. Vamos fazer alguns gráficos com essas análises, com esses números que nós trouxemos. Estão preparados? Tá todo mundo feliz aí? Pessoal, eu quero ver todo mundo aí feliz. Até mesmo o objetivo dessa aula, o objetivo de fazer tudo isso... Ô Thales, agora que eu tô vendo aqui, pessoal, eu tô aqui fazendo aqui essas dicas e agora que eu tô vendo aí, depois vocês vão tirar pra mim aí, vocês vão falar alguns conteúdos para que eu possa estar ajudando vocês. Tem inúmeros recursos, eu apenas não vou querer estender muito, mas eu queria mostrar para vocês o que? Alguns gráficos. E às vezes a gente tem uma dificuldade apenas para trazer, já que o objetivo é da gente falar em questão de layout, questão de plano de fundo. Então vamos lá, eu quero mostrar para vocês qual que é a importância de você fazer essa apresentação. Vou voltar aqui e vou mostrar para vocês essa apresentação com essas informações que nós estamos brincando. Vocês fizeram essas análises. E agora eu preciso trazer o que? Um gráfico. Pessoal, estou fazendo aqui coisa rápida aqui. E eu vou fazer da seguinte maneira. Eu preciso trazer uma representação gráfica. Eu consigo trazer uma representação gráfica dessas informações que estão aqui.
Não, eu não consigo, mas eu consigo transformar tudo isso daqui em um gráfico. Eu consigo transformar em uma tabela dinâmica. Ao selecionar todo esse meu intervalo, se eu vier em inserir, eu consigo trazer o quê? Um gráfico. Mas o meu gráfico, ele não vem de uma maneira clara. Olha só, ele está cheio de informações. E quando você está falando de fazer uma apresentação, ele tem que ser cada vez mais enxuta. Por isso que nós sempre fazemos o quê? As fórmulas para poder enxugar essas informações e depois nós trabalhamos com a personalização do nosso gráfico. Beleza? Mas vamos lá, vamos transformar tudo isso daqui em uma tabela dinâmica. Vocês já sabem o que é uma tabela dinâmica? Qual que é a vantagem de uma tabela dinâmica e um gráfico dinâmico? Então vamos lá. Se eu vier aqui, selecionei todo o intervalo, eu posso vir aqui, ó, na guia inserir tabela dinâmica. Qual que é o nome da minha tabela? Vendas. Se eu der um OK, observa que ele está falando, escolha os dados que deseja analisar. Selecione a tabela, olha só, a tabela ou o meu intervalo. Eu posso buscar de uma fonte externa, eu posso utilizar numa nova planilha ou na planilha existente. Então vamos colocar numa nova planilha, eu vou dar um OK. Olha só, ele me trouxe uma tabela numa nova planilha, numa nova guia, ele me abriu a planilha 3. Mas eu estou fazendo a minha análise justamente aqui, nessa planilha, nesse canto, onde que eu vou renomear e vou colocar como a minha apresentação. Nessa minha apresentação, eu posso determinar um local específico. E olha só, se eu vier aqui em inserir, tabela dinâmica, eu posso escrever vendas, que é o nome da minha tabela. E olha só, ele vai me trazer, deixa eu trazer um pouquinho mais aqui ao lado. Justamente ao lado de onde que eu estou fazendo a minha análise. Olha só, estou fazendo uma análise aqui. E aqui na tabela dinâmica, pessoal, o foco agora hoje não é falar um pouco da tabela dinâmica, mas sim da apresentação. Numa outra aula a gente fala da tabela dinâmica. Eu vou trazer aqui, ó, filial. E na filial eu também vou trazer o que? Aqui eu vou trazer na coluna mês e valor total. No valor total eu vou trazer em... Vou configurar aqui, vou trazer uma soma de um local total, vou colocar em contábil. Que eu não fiz a soma do valor unitário. Ok, aqui eu vou só configurar, trazer para contábil. Ok. Olha só, a vantagem de eu trabalhar justamente com a tabela dinâmica. Eu acabei de trazer uma análise mais enxuta. Onde eu começo a ter uma análise geral das minhas filiais, dos meus determinados meses. Eu posso fazer a minha configuração dessa minha tabela. Consigo trazer inúmeras informações, a configuração e personalização. Eu consigo, após essa tabela, atribuir uma análise. Olha só, aqui na guia analisar, tabela dinâmica, eu vou trazer esse gráfico. Eu posso muito bem atribuir esse gráfico na parte de baixo. Eu vou clicar com o botão direito, eu vou ocultar os botões do gráfico. Eu posso muito bem personalizar o meu gráfico. Olha só, vou mudar essa cor de fundo, vou colocar uma cor um pouco mais viva. Ô Paulo, me ajuda a escolher uma cor. Que cor que você acha que ficaria melhor para essa minha apresentação aqui? Você que é o cara que manja de apresentação, Paulo, fala pra mim. Qual que seria uma melhor cor? Vermelho, Paulo, vai ficar muito forte, cara. Do plano de fundo. Pode escolher uma outra cor, cara. Vamos lá. Tá, então fechou. Ó, aqui eu vou fazer o seguinte, pessoal.
já que nós estamos falando da questão do plano de fundo, nós estamos falando de trazer as informações e padronizar, eu vou manter um cinza aqui, mas eu vou colocar o vermelho do Paulo também. Então, o que eu vou fazer? Quando eu clico para selecionar todo o meu plano de fundo, olha só, eu posso mudar as cores do meu plano de fundo. E depois eu posso muito bem selecionar as células que eu quero que fique em branco. Eu consigo salientar. Ó, vou selecionar aqui, eu vou deixar em branco. Eu vou pegar agora esse campo aqui onde eu quero fazer uma análise, eu quero colocar... Eu posso trabalhar... Pessoal, eu coloquei apenas um gráfico aqui, para não estender muito. Só vou dar um tchanzinho aqui, ó. Eu gosto de colocar como se ele ficasse algumas margens, um cinza mais escuro. Eu posso muito bem atribuir, já que isso é a apresentação, eu posso inserir, na guia inserir, colocar um word art. Olha só. Questão de fundo. O word art, ele vai me trazer justamente... Deixa eu ver aqui que ele travou, pessoal. Um momentinho. Aí, agora sim ele veio. Vamos lá, voltando aqui. Voltou a informação. Pera aí, aqui ó. Ele travou, por isso que tive que clicar várias vezes. Vou fazer novamente, para que vocês possam ver, ó. Na guia inserir, no texto, word art. Olha só, ele me trouxe a minha caixinha de texto. E aqui eu quero o que? Uma apresentação. O que seria o nome? O relatório. Vamos lá. Daqui é o meu relatório. Relatório de apresentação do ano de 2020. Eu posso muito bem regular ele. E vocês lembram muito bem que aqui na guia exibir, eu posso tirar o título, linha de grade, barras de fórmula. E eu acabei de fazer uma pequena apresentação. Espera aí que aqui eu acho que ele pode ficar um pouquinho maior, ó. Melhorou. Aí. Olha só que coisa linda que ficou. Isso aqui foi feito aqui, coisa rápida aqui, apenas para vocês entender e ver alguns recursos. Então com isso eu já começo a ter uma visão, eu tenho um gráfico, eu tenho uma apresentação. É mais fácil na hora de chegar e falar para o que aconteceu, qual que foi a situação do ano, do mês. Você começa a ter o seu relatório cada vez mais automático e sempre preenchendo e alimentando esse banco de dados. E é dessa maneira que fica uma apresentação dentro do próprio Excel. Se você vier aqui nesses três pontinhos, ó, eu posso ocultar essa parte. Lembrando que aqui na parte de cima, nesse pontinho, ó, eu posso ocultar. Eu posso muito bem agora chegar numa reunião e apresentar justamente os números fundamentais, importantes para o meu supervisor, para o meu superior. Lembrando, mas aqui você está falando da cidade de Barreto. Não, pera aí, eu vou te trazer uma análise de Ribeirão Preto. Mas você está falando do mês de junho, então você consegue, aqui eu não fiz a validação de dados, o código, você pode trazer um produto. Então isso daqui é apenas um pequeno esboço, mas como vocês conseguem ver, o layout, ele acaba sendo fundamental. Vou voltar aqui. Pessoal, não sei se eu falei muito rápido, eu me empolguei aqui. Gostaria apenas de esboçar alguns recursos onde algumas pessoas falaram que tem algumas dificuldades, porque que essa fórmula não funciona, qual que é a importância de um layout. Eu dei uma puxadinha de alguns recursos referente à movimentação da tabela, à organização desses dados, que isso daí ele acaba sendo importante na hora de você fazer aquela apresentação. No exato momento que você não organiza os seus dados, você não consegue fazer uma fórmula. Quando você aplica a fórmula, tem como você otimizar o caminho, otimizar a maneira. Então, eu mostrei de uma maneira muito mais enxuta, trazendo vários recursos, que o objetivo era mostrar vários comandos, justamente para poder facilitar. Qual que é o objetivo? É você fazer uma apresentação. Essa informação, essa apresentação é sempre baseada com o quê? Com um banco de dados. E esse banco de dados é o que precisa ser sempre trabalhado.
Até mesmo quando nós estamos falando de cuidados, quando nós temos que ter cuidados com os dados, nunca esqueça também dos seus dados pessoais, das suas entradas. Nós falamos ali de um esboço, de um semestre, de filiais, mas você como pessoa, como é que está a sua organização financeira? Você sabe quanto que você está gastando por mês? Para onde está indo o seu dinheiro? Quais seriam essas categorias? O que você está gastando com educação, com transporte, com moradia? Então você pode atribuir alguns critérios. Então ter um conhecimento do seu pessoal, das suas finanças, é muito importante. E nessas horas que você utiliza, faz uma aplicação do conhecimento que você tem do Excel, trazendo para uma organização do seu dia a dia. Apresenta para você mesmo os seus números, apresenta para você mesmo os seus dados. Comece a ter uma visão de como você está gerenciando, como você está tendo uma sua educação financeira. Você está trabalhando, tem você, a sua esposa, qual que é o faturamento seu, da sua esposa, quanto que você está gastando com seus filhos ou com seu namorado? Eu vou casar, tenho os planos de casar, de construir, de ter alguma casa, de ter algum investimento. Então é importante vocês terem um conhecimento do seu financeiro. Então, quando você começa a atribuir, conhecer os seus dados, é muito mais fácil você transmitir isso daí depois para a empresa. A minha empresa trabalha com um segmento diferente, mas a linha de raciocínio de uma apresentação de dados acaba sendo a mesma. Opa, peraí, eu preciso ter um conhecimento melhor em cima dos dados da empresa. Então é importante você ter esse conhecimento das finanças em si, você organizar, você apresentar esses dados. Pessoal, aqui hoje nessa aula foi meio rápido, peço até desculpa, eu não consegui interagir melhor no grupo. Hoje foi um dia com várias reuniões, mas prometo me organizar e reunir com uma maior frequência e até mesmo trazer essas dúvidas. E a dúvida de hoje foi justamente da Natasha. A Natasha falou assim, Eric, eu preciso fazer uma apresentação. Como é que eu faço uma apresentação com o meu banco de dados? Então aqui foi uma rápida apresentação de um banco de dados para uma apresentação dentro do próprio Excel. E aí eu deixo aberto a vocês o que vocês gostariam de estar vendo na nossa próxima aula. E aí eu quero mostrar aqui para vocês justamente essa dificuldade que vocês têm na hora de utilizar uma forma, aonde que eu apresento uma forma quando é uma apresentação. E para a próxima, fique à vontade que o tema da próxima aula é seu. Fique à vontade para você deixar aí no comentário ou lá no grupo o que você gostaria de estar vendo. Tá bom? Validação de dados salvou bastante, Natasha? São algumas dicas assim que ajudam muito, né? Ainda mais salvar. Aí, ó. Botões de erro, precisa disso? O que seriam esses botões de erro, Paulo? Aí, ó. Pessoal, qual que é o meu objetivo de estar fazendo, reunir vocês aqui, estamos começando agora, é justamente ajudar vocês, induzir vocês a ter uma qualidade de vida. Digamos, o meu propósito é ajudar vocês, só que nessa caminhada eu também não estou sozinho, eu tenho uma outra equipe que está comigo, que me ajuda, que me dá o suporte, eu tenho o quê? Algumas parcerias. E como sempre, eu deixo aberto para vocês, quando vocês tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade, vocês têm o meu contato e pode me procurar, que sempre que possível eu vou estar sempre ajudando vocês. E como eu comentei, nessa caminhada eu não estou sozinho, tenho outras pessoas junto comigo. Eu gostaria de apresentar a minha equipe quando se fala de treinamento. O Excel em si é uma excelente ferramenta para você quantificar, você trazer números, mas uma educação financeira também é muito importante. Então, o Excel em si, a Ideal Excel, não só a Ideal Excel, também temos a parceria com o Seu Tesouro, que fala justamente de educação financeira e investimentos. Então, toda vez que você precisar trabalhar com números, a nossa equipe, tanto de treinamentos em Excel, quanto em educação financeira e investimentos, está aqui à disposição para poder ajudar. No grupo eu vou estar passando para vocês os links, tanto do Excel, da Ideal Excel,
quanto do seu tesouro, para que vocês possam conhecer cada vez mais o nosso trabalho. O nosso objetivo é sempre poder estar ajudando, trazendo sempre novos conteúdos e poder sempre estar agregando, né? Então eu deixo aqui para vocês, gostaria de apresentar o Paulo aí, que faz parte desse timaço, o Stênio, a Flávia. Aqui comigo trabalhando também tenho a Érica, que também está sempre nos ajudando, sempre dando esse feedback aí. E eu gostaria de agradecer a todos vocês e que estão aqui hoje comigo. E gostaria de estar reunindo com vocês numa próxima aula também. Ô Paulo, aqui ó, mensagem de erro quando você digitou algo que não é devido naquele campo. Ah, sim, o campo de erro lá do validação de dados também, não é? Isso. Isso é sempre bacana, né? Os botões de erro. Eu não detalhei, mas numa outra situação, na validação de dados, tem como você colocar alertas de erro, você personalizar, que ele te traga uma mensagem. Então eu posso até depois trabalhar em cima de uma aula falando somente de validação de dados. Dentro de validação de dados, pessoal, tem outros recursos que tem como você personalizar, tem como você trazer vários outros comandos. Ali eu peguei rapidamente apenas de uma validação de dados. Eu explanei várias informações e quis apenas mostrar para vocês qual que é a linha de raciocínio. Mas se vocês quiserem, depois a gente pode aprofundar e falar um pouquinho mais dos recursos de validação de dados. Tem outros dois comandos semelhantes, que no caso é o lista suspensa, que também é interessante, que a gente pode estar falando que a linha de raciocínio acaba sendo a mesma. Galera, não quero estender mais, mas qualquer dúvida também estou à disposição. Aqui eu tive o pessoal que me chamou aqui ao lado, tanto o Thales, quanto o Josiel, quanto o Natanel, que tiveram aulas logo na sequência, então eles tiveram que sair antes do final. Aqui o Thales está falando que a bateria dele acabou logo na hora do PROC-V. Ô Thales, que é isso, meu querido? Então, depois a gente faz uma aula somente do PROC-V. Aqui apenas eu quis explanar as dificuldades da fórmula, mas mais pra frente a gente começa a falar de fórmulas mais específicas, né? Oi? Tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo, Paulo. Bom, só boa noite pro pessoal aí. Boa noite. Aqui é o Paulo. Te peço desculpas, Eric, que eu tava numa mentoria aqui agora, terminamos, era às 8h15, 8h20 por aí, certo. E eu já corri aqui para poder assistir sua aula. Parabéns aí pelo trabalho, eu sei que você é um apaixonado por Excel, eu sempre tive ciência disso. E eu te falo que eu fiz 5 anos de faculdade de engenharia, trabalho há 8 anos na área de vendas, também sou um dos sócios proprietários do Seu Tesouro, e eu te falo o seguinte: do meu tempo disponível durante o dia, eu tenho aí tempo trabalhado de 12 a 14 horas por dia, eu te falo que mais ou menos 70 a 80% do meu tempo eu estou com uma planilha de Excel aberta. Então, assim, eu tenho certeza que o conhecimento em Excel ele é diferencial. Na verdade, hoje em dia, eu até te falo o seguinte, não é nem diferencial mais, ele é obrigatório. Sim. Entendeu? O cara que não sabe Excel, infelizmente, ele acaba ficando para trás do mercado de trabalho. Então, é uma ferramenta, assim, de um nível de importância muito alto, e parabéns pelo trabalho. Tenho certeza que você vai conseguir ajudar muitas pessoas aí, que a sua didática ela é simples, ela é fácil, e, assim, nós temos que transformar, tanto eu aqui na parte de investimentos, tesouro direto, bolsa de valores, você no Excel, são coisas que a maior parte das pessoas não está acostumada a lidar. Sim. E a nossa função como educadores em geral é transformar esse algo que, de certa forma, ele é complexo para a maior parte das pessoas em algo simples. Então eu acho que você consegue fazer isso muito bem e continue assim. Beleza. Obrigadão, Paulo. Muito obrigado, cara. E pessoal, dá um descontinho que hoje é minha primeira vez numa questão online, velho. Eu tô mais acostumado presencial, Paulo, assim, interagir com a galera, e hoje foi difícil pra mim ficar falando sozinho. Tinha hora que eu dava uma viajada aqui, foi um pouco difícil. Mas eu prometo que eu vou melhorar nas próximas, hein, galera. E ó, tô aberto a feedbacks aí. Hoje eu falei no contexto geral do Excel, mas a gente pode começar a conversar de assuntos específicos. Fiquem à vontade, e eu tô aqui justamente com o objetivo para ajudar vocês, tá bom? Beleza. Valeu, Eric. Valeu, pessoal. Valeu, Paulo. Brigadão.
Gostaria de agradecer a presença de todos, Vinícius, Natasha, Leonardo, muito obrigado, Érica, abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigada, viu? Ô Érica, você tá aí? Eu gostaria de terminar de bater um papo com você. Ô Leonardo, obrigado pela presença aí, Pestana. Muito obrigado, cara. Eu estou aqui. Beleza. Eu tentei aqui fazendo algumas coisas, não sei como ficou mais ou menos. Vou te falar que foi uma novidade legal trabalhar